Olá, seja muito bem-vindo a mais um Nefrotalks. Esse aqui é a Nefro Academy. Eu sou o Dr. José Neto, clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e diretor de inovação, ensino e pesquisa da Nefroclínicas. Tem aqui comigo meu amigo e mentor, Dr. Fernando Lucas, diretor médico da Nefroclínicas. E ao longo dessas últimas semanas, a gente vem conversado aí a respeito da diálise peritoneal. O primeiro tema que nós escolhemos para desmistificar e pragmatizar dentro da nefrologia. Viram muitos outros, deixem aí o que vocês querem escutar, se é doença renal crônica, distúrbio eletrolítico, glomerulopatias, a gente vai estar dando os nossos pitacos aqui do nosso dia a dia, sem nenhuma pretensão de ser rei da verdade, né, Fernandão? Isso aí, Netão. Isso aí. Então, muito boa noite. Fernando, antes da gente começar a live, eu estava conversando aí com você e com a turma que estava entrando aí, e colocando que nem tudo são louros, né? Hoje a gente escolheu um tema para falar que felizmente é raro, mas eventualmente aparece. A gente teve inclusive um caso recentemente, um caso triste, né, que é a peritonite esclerosante encapsulante. E quando você pega o título, isso me remete muito à fibrose, na hora que você fala na esclerose, e me remete à restrição, quando você fala encapsulante. Eu queria que você definisse para o pessoal, baseado no nosologia, o que você enxerga como sendo a melhor definição para essa complicação temida e felizmente rara da DP? É isso mesmo. Então, essa é uma complicação baseada no binômio inflamação e fibrose. Mas é interessante assim, destacar que ela não é uma condição exclusiva da diálise peritoneal. Na verdade, a peritonite encapsulante ela pode ser primária ou idiopática e pode ser secundária. Dentre as causas secundárias, você tem a diálise peritoneal. Mas a forma primária ela já é conhecida desde o início do século passado. Já a descrição da peritonite encapsulante desde 1907, cara. Fui dar uma revisada nisso, vi um relato de caso de 1907. Inicialmente achava-se que essa Definitivamente não forma relacionado a DP, né? não relacionada a DB. E achava-se que era uma condição que acontecia no mundo equatorial, essa condição primária, ou idiopática, de fato é assim. No primeiro momento achava-se que era mais comum em mulheres, uma curiosidade, e um dos mecanismos aventados era o fluxo menstrual retrógrado, aquilo ali podia, de certa maneira, irritar a cavidade peritoneal, mas depois viu-se que, do ponto de vista epidemiológico, essa forma primária é até mais comum em homem, mas a distribuição equatorial ou subtropical, ela persiste, sabe? Então é uma curiosidade, né? Essa inflamação barra fibrose, ela não é uma primazia da diálise peritoneal, pode acontecer em outras condições, até a forma idiopática. Bem bacana, eu não sabia desse relato histórico, e eu gosto muito de história, eu acho que ela ajuda demais a gente a entender a evolução da coisa. E já que você tocou no mecanismo, a fisiopatologia dessa condição ela é pouco conhecida. Na realidade, existem algumas hipóteses, alguma coisa relacionada aí à própria glicose, outros falam do procedimento per si, não necessariamente só da glicose, papel do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que em última análise levariam a essa inflamação que você está falando. O que você tem para colocar para o pessoal e ser um cara que domina mecanismos e transforma eles em algo extremamente palatáveis para contar aí para os nossos espectadores? Então, o evento parece que essa condição, aí agora eu vou me ater mais à forma relacionada à diálise, ela é uma condição que acontece em hits, né? Então você tem, na verdade, pancadas fisiopatológicas que vão desencadear o processo. Mas tudo começa com uma transformação de uma célula primordial no peritônio, que é a célula mesotelial. Quando essa célula ela perde o seu fenótipo mesotelial e ganha um fenótipo mesenquimal, o caminho para o processo fibrótico ele começa. Porque essa célula com fenótipo mesenquimal, ela produz uma citocina
com alto poder profibrótico, que é o TGF-beta. Então, quando o mesotélio vira mesênquima, e aí a gente vai discutir quais são os gatilhos para isso, você inunda o milê peritoneal com essa substância profibrótica. Aí o processo ele entra numa espiral negativa de fibrose que vai redundar em todos os desfechos clínicos. Mas eu te diria, né, então, que o fenômeno central é esse, né? É o mesotélio aprendendo, entre aspas, a virar mesênquima, ou desaprendendo, né, de ser mesotélio. E aí o processo começa. É a transformação mesotélio-mesenquimal. Dentro ainda do processo fisiopatológico, existe também alguma coisa falando em relação à célula endotelial, que ela teria um aumento da permeabilidade e que isso seria talvez um dos hits para desencadear nessa transformação mesenquimal. E você já comentou aí que existem alguns hits. Eu queria que você falasse um pouquinho desses hits, dessa relação aí com essa inflamação endotelial também. Isso é importante, então, porque dentro desse processo de transformação do mesênquima, do mesotélio em mesênquima, você tem um substrato inflamatório de base. E como todo substrato inflamatório, tem um fenômeno universal, que é a neovascularização. Então, nesse processo, a neovascularização ela é um evento muito importante. O endotélio aí tem uma participação ativa. E aí você tem uma outra citocina. Essa sopa de letrinhas ela é ruim, mas é importante a gente ilustrar, porque pode até nos ajudar em insights terapêuticos posteriores. Mas existe uma citocina derivada do endotélio, que é um poderoso mediador de neoangiogênese, que é o VEGF, que é o fator de crescimento derivado do endotélio. Isso vai proporcionar uma neovascularização muito, muito importante, e aí a gente vai discutir como que isso se expressa do ponto de vista clínico. E essa membrana, né, então, já inflamada, ela fica particularmente predisposta a um segundo impacto fisiopatogênico. E isso vai ajudar a transformar esse contexto inflamatório em pró-fibrótico. Exemplo, essa membrana inicialmente inflamada pode sofrer um insulto infeccioso, uma peritonite, e essa peritonite ser o segundo hit, né? A segunda pancada para que a fibrose auto-perpetuada se instale, por exemplo. Eu acho que a gente logo entra nesses hits especificamente, mas até para a gente não perder a oportunidade, eu queria que você falasse um pouquinho também do papel do sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque que é algo que aparentemente foge um pouquinho dessa linha, mas que em última análise a gente consegue linkar, inclusive com potenciais agentes terapêuticos aí, numa proteção peritoneal. A hiperatividade do sistema renina-angiotensina na intimidade da membrana peritoneal, ela vai participar desse mecanismo inflamatório pleotrópico. Eu te diria, né, então, são várias vias, né, pelas quais a inflamação ela vai distorcendo a membrana peritoneal. Então, tem-se destacado a importância aí da hiperatividade do sistema renina-angiotensina na intimidade do mesotélio, com potenciais implicações de tratamento. Então, nós temos, na verdade, substâncias neoangiogênicas, nós temos uma hiperatividade do sistema renina-angiotensina e nós temos um denominador comum, que é o TGF-beta. O TGF-beta também muito estimulado pela hiperatividade do sistema renina-angiotensina. Isso já é conhecido em outros contextos, né? E esse fenômeno também se reproduz na membrana peritoneal. Então, a via final parece que é, de fato, o famigerado TGF-beta. Mas você tem vários caminhos para esse estímulo, o sistema renina-angiotensina é um deles. Beleza. Acho que a gente tem, de uma certa maneira, aí um panorama geral de algo que acontece que inflama e fibrose.
e, em última análise, uma fibrose muito grave pode encapsular. Antes de falar da frequência de epidemiologia especificamente, eu queria aproveitar que a gente comentou a respeito dos HITs e falar dos principais fatores de risco. Né? Infelizmente, a gente não tem grandes trials que estudem, até porque a coisa, por definição, ela é rara, mas a gente tem, por observação, alguns fatores, como tempo em DP, peritonites recorrentes, alguns outros com talvez uma incerteza maior. O que você vê, tanto na literatura como na sua prática, Fernando, a respeito desse tema? Então, o principal fator, o marcador de risco para essa condição, de fato, é o tempo, né? Ela aumenta de maneira significativa depois de 5 anos do paciente em terapia e aumenta de maneira muito explosiva após 10 anos. Então, aqueles pacientes com histórico longevo em diálise peritoneal, eles vão, do ponto de vista acumulativo, padecer de um maior risco. Então, se o tempo ele é um fator de risco, um marcador de risco, é lícito a gente imaginar que o contato da membrana peritoneal com a solução seja o evento mais importante. Quanto maior for o tempo de contato dessa membrana com essa solução bioincompatível, maior é o risco. Há muita dúvida, né, Netão, se a tonicidade da bolsa ela tem alguma diferença. Parece que o fator mais importante é a bioincompatibilidade lato sensu. Então, se expor uma membrana a uma substância bioincompatível por muito tempo, parece que de fato é o fator desencadeador. Há outros, né? A peritonite ela pode ser um outro gatilho, principalmente um segundo gatilho, um segundo HIT para o evento profibrótico. Você tem condições próprias do paciente. Então, a gente precisa lembrar que doenças autoimunes, principalmente lúpus, vasculite, e não é incomum que esses nossos pacientes tenham essas condições, elas podem ser um fator de risco para engatilhar essa fibrose do peritônio. Então, toda vez que você tiver um lúpus, um paciente com vasculite, um paciente com esclerose sistêmica, na clínica nós tivemos um caso recente, você tem que ficar atento com essa possibilidade. Existem condições mais raras, né, Netão? Então, o uso de fármacos reumatológicos, tipo metotrexate, ele é uma causa de esclerose peritoneal. Então, tuberculose peritoneal também é uma causa insuspeita. Inibidor de calcineurina? Inibidor de calcineurina. Então, são gatilhos aí importantes. Beleza, eu queria passar, eu também fiz meu dever de casa, eu fui na literatura para dar uma olhada, e esses dois tópicos principais, para deixar para o pessoal, tem um multicêntrico prospectivo japonês que corrobora exatamente isso que você comentou. Para vocês terem ideia, a fibrose, a peritonite esclerosante, ela aparece em até 5 anos em cerca de 2% dos casos. Após 5 anos, isso pula para 6%, e principalmente após 15 anos, pula para 17%. Então, depois de 15 anos em diálise peritoneal, nessa coorte, 17% dos pacientes com a peritonite esclerosante. Lembrando que eu gosto muito de ver metade cheia do copo, né? Um paciente que fica mais de 15 anos em diálise peritoneal e menos de 20% tem uma complicação dessa natureza. Quem conhece os bastidores sabe que isso é muito tempo em diálise peritoneal. Realmente não é uma coisa, felizmente, a mais frequente. E sobre a peritonite, eu achei um estudo do NDT, um estudo britânico, que mostrou que apenas 10% dos pacientes desenvolve peritonite esclerosante sem nenhum peritonite detectada. E 33% mais de 3%. Então, realmente, parece que essa combinação aí de inflamação, impulso causado aí pela peritonite, mais o tempo de DP, e aí a gente não sabe se é o procedimento, se é a glicose, se é a bioincompatibilidade, o que quer que seja, estão envolvidos nisso aí.
conforme eu já adiantei, não é uma coisa muito frequente, né? Eu vi literatura falando coisa na casa de meio para cada 1.000 paciente-anos e 13 para cada 1.000 paciente-anos. Foi o máximo que eu encontrei. Agora, nós que gostamos muito de evidência, de tentar buscar vieses, a gente pode ter algum viés de detecção nisso aí. Até porque o diagnóstico não é dos mais simples, eu não tenho um grande marcador, a gente vai falar sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho a respeito até da sua experiência. Você que tem uma carteira gigante aí de pacientes em diálise peritoneal, quantos casos você já teve e como é que foram os desfechos disso aí? Então, na verdade, eu já estou, como prática clínica mais significativa, vamos lá, 15 anos já lidando com diálise peritoneal, desses 10 anos lidando com programas de larga escala, sabe? Tive 2 casos só, quer dizer, é realmente muito, muito infrequente. O primeiro caso foi um caso pós-transplante, era uma paciente que começou a diálise peritoneal muito jovem, transplantou, e a doença se manifestou após o transplante. E aqui eu já vou fazer duas observações dignas de nota, né, então. Primeiro é que um dos fatores de risco para essa condição é o início precoce da diálise peritoneal. Então, a diálise peritoneal, quando ela começa em jovens e crianças, parece que isso aumenta o risco relativo dessa complicação. O risco absoluto continua muito baixo. Isso não é nenhum motivo para você temer a indicação da DP em crianças e jovens, de maneira alguma. Mas é estar atento para isso. E o segundo fator é que nesses pacientes muito, muito longevos, a condição pode aparecer depois que você tira do método. Então, por exemplo, você tem um paciente com muitos anos em peritoneal, a membrana começou a dar problema, ou por algum motivo você teve que converter para hemo. No momento da conversão, a doença ela pode aparecer. E a outra situação é o pós-transplante. Então, aquele paciente ele vinha na DP, você transplanta, ela acontece depois. Esse primeiro caso que eu tive foi exatamente nessa condição. Por que a condição ela aparece depois que você tira o líquido? É curioso, né? Porque chega a ser contraintuitivo, né? Você mudou o método e a doença se manifesta. Uma das explicações teóricas que a presença ali do efluente, das trocas, né, peritoneais, ela pode, entre aspas, lavar esses potenciais mediadores inflamatórios e profibróticos. Quando a cavidade fica seca, você perde essa lavagem desses mediadores e a doença pode ter um curso um pouco mais acelerado. São digressões aí que a gente pode fazer a respeito dessa clínica. E aí eu acho que já comentando com relação ao transplantado, por mais que nessa situação seja mais provável, mais frequente que a peritonite esclerosante apareça, o prognóstico em pacientes que têm a peritonite esclerosante melhora quando ele transplanta, que é Exatamente. algo que é aparentemente confuso, mas que a hora que você pensa um pouquinho, você, querendo ou não, você melhorou o ambiente urêmico daquele paciente, diminuiu a inflamação de forma global, e para mim não é nenhum absurdo isso ter esses resultados do ponto de vista observacional. Perfeito. E até o uso dos imunossupressores, né, Milton? Que vão estar Que na ali realidade eu ajudando. ia até seria o meu segundo comentário. Do ponto de vista de evidência, a hora que um dos pilares da imunossupressão no transplante é o inibidor de calcineurina, que tem um comportamento profibrótico, mas a gente não sabe qual que é a causa, qual que é a consequência, se é simplesmente um marcador ou um fator de risco. Por quê? Será que ele piorou por ter parado de levar? Será que ele piorou por estar usando o inibidor de calcineurina? É, Então, isso é para mostrar que, por vezes, os mecanismos eles são muito perigosos da gente atacá-los de forma cega, sem né? nenhum tipo de crítica. Exatamente. É, Poxa, mas é um troço grave. A gente vai falar um pouquinho a respeito das características clínicas e tudo mais. Tem como prevenir, Fernando? Vale a pena tempo máximo de DP, descansar a membrana periodicamente? O que você pensa? Então, ótima pergunta, né? Então, na verdade, assim,
você não tem nenhuma ferramenta preditiva de qual o paciente vai desenvolver. A taxa de evento, a taxa absoluta de eventos, ela é muito baixa. A taxa de ocorrência do evento é muito baixa. Portanto, não tem muito sentido em você criar aí um delimitador temporal para a diálise peritoneal. Assim, 5, 10. O paciente vai ficar em DP até onde o método funcionar bem. Esse tempo ele não vai ser um limitador. E a gente, de fato, não tem nenhuma ferramenta preditiva. A prevenção, na verdade, é a prevenção da membrana. Então, eu acho que é importante você trabalhar com baixas taxas de peritonite, isso que é importante, essa membrana ela precisa ser menos agredida. Há muita dúvida, né, Neto, sobre a questão da tonicidade da bolsa, mas eu acho que, como regra geral, vale a pena você poupar a bolsa hipertônica, desde que isso seja feito com segurança. E ainda há muita dúvida se o uso de soluções biocompatíveis elas vão aumentar a longevidade da membrana como um todo. A gente ainda não tem essa resposta. Mas talvez, assim, a medida preventiva mais eficaz seja você trabalhar num programa com baixas taxas de peritonite. Né? Concordo com você plenamente. Eu queria aproveitar para comentar um negócio que eventualmente a gente vê, não só nessa situação, que é trabalhar o mecanismo de forma cega. Então, vamos poupar a membrana peritoneal. Então, vamos usar um IECA ou um BRA, porque se eu bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eu vou estar preservando membrana, ou vamos deixar de usar bolsas concentradas. A questão é, às vezes o paciente não tolera IECA, ele é hipotenso e você fica forçando a barra acreditando no mecanismo. Do mesmo jeito acontece o contrário. O paciente está hipervolêmico, está mal, está edemaciada, você fala, não vou usar solução mais rica em glicose porque eu vou lesar o peritônio. Então, tem que ter muito cuidado com aquela coisa, o desfecho presente e o desfecho futuro. Né? E Netão, você comentou... Vai lá. Isso é muito importante, você está falando. Isso me remeteu às estratégias poupadoras de glicose. Sabe? Tem um estudo australiano, estudo importante, aquele Ansdata, e ele, estudou a solução biocompatível. E uma das complicações desse estudo foi hipervolemia sintomática, paciente indo para pronto atendimento com congestão pulmonar. E uma das conclusões dos autores, talvez poupar glicose seja bom, mas não poupe demais, porque o preço a pagar é a hipervolemia. E eu acho que é a mesma situação do tempo máximo de DP, porque sair da DP também tem um preço. Né? Mudar o paciente para HD, porque você não está mudando ele para transplante, você está mudando ele para HD. Tem toda uma mudança do dia a dia, da vida daquele paciente, e a hora que você limita, não, de repente eu vou colocar a data de 10 anos, mais de 10 anos não vou fazer. Aí eu acho que entra também a questão até da decisão compartilhada, né, Fernando? Porque, peraí, olha, nós estamos entrando num momento tal que talvez você fique mais atento, passe a perceber mais algumas características. Eu acho que até a gente pode começar a falar um pouquinho a respeito de característica clínica agora. Esse paciente, como é que é o paciente típico de uma peritonite esclerosante? Eu acho que tem dois tempos, aquela fase mais leve, diria até superficial, e aquela fase mais catastrófica, né? Como é que você descreveria para a turma aí esse paciente que chega para você? O que eles esperariam encontrar em termos de queixa? Então, assim, essa condição ela pode ser didaticamente assim, classificada em 4 fases, que ajuda a gente a encaixar um pouquinho o quadro clínico. Você tem uma fase pré-inflamatória, ou minimamente inflamatória, a fase 1 da doença. Você tem uma fase inflamatória, francamente inflamatória, que é o estágio 2. Você tem a fase encapsulante, onde a fibrose de fato já começa a acontecer. E você tem a fase já fibrosante ou terminal. Na primeira, o paciente tem pouca sintomatologia. Então, o índice de suspeição ele tem que ser elevado. Aí sim, o dado epidemiológico nos ajuda.
Você vai suspeitar dessa condição naqueles pacientes que já estão mais tempo em terapia. E ela começa, na verdade, com uma dor abdominal vaga, geralmente difusa, mas vaga, que não se caracteriza como uma peritonite. Náusea, vômito, um efluente hemorrágico. Então, isso aqui é uma dica que eu daria aí para a nossa audiência. Toda vez que você tiver um paciente com mais de 5 anos em diálise peritoneal, o efluente começou a ficar inexplicavelmente hemorrágico, pensa na possibilidade de peritonite esclerosante. Mas essa é a fase pré-inflamatória. Então, o quadro ainda é muito frustro, mas seria importante o diagnóstico precoce. Já na fase inflamatória, né, então, aí você já tem alguns marcadores mais pronunciados do ponto de vista laboratorial. Na nossa prática clínica, a gente vai acabar usando a PCR, né? Por limitação, existem outros. Aí a PCR vai estar elevada, esse paciente vai estar anêmico, é particularmente uma anemia de inflamação mesmo, ela é resistente à eritropoetina, ele já pode começar a ter algum comprometimento nutricional. Nessa transição da fase pré-inflamatória para inflamatória, ele começa a ter problema de volume, porque a membrana está inflamada, ela começou a ficar mais inflamada, então ele migrou o perfil de transporte. Essa é uma outra dica importante. Ele passa a ter um perfil mais transportador por causa da vascularização peritoneal. Então, toda vez que você tiver um paciente longevo em DP, que muda o perfil para autotransporte, pensa nessa possibilidade. Então, esse paciente na fase 2, ele também começa a ter problema de volume. Ele continua tendo problema gastrointestinal. Ele começa a ter dor, ele pode ter períodos de diarreia, é um paciente que está desconfortável. Já na fase 3, que é aquela fase... Deixa eu só dar uma parte aqui que eu acho importante. Lembrando que como existe uma relação muito forte com a peritonite bacteriana convencional, ela também é capaz de fazer essa mudança do perfil de membrana. Só que essa volta. Perfeito. Né? Então, só para deixar claro, e como existe essa relação tão próxima entre peritonite recorrente e a peritonite esclerosante, é aquela mudança. O paciente começa a dar sinal, não estou bem. Isso aí. Não, muito boa essa sua consideração, porque nessa fase 1 e 2, no qual a pré-inflamação, inflamação, elas estão se instalando, o quadro às vezes é superponível com a peritonite, de fato. Então a primeira coisa que você vai pensar na frente do seu paciente é em peritonite bacteriana. É isso que você pensa. Mas é aquele quadro, é uma peritonite bacteriana com cultura negativa, o quadro ele não fica completamente caracterizado, o paciente não melhora com antibiótico terapia, a cultura ela é persistentemente negativa. Então, você não fechou muito bem o quadro de peritonite bacteriana. Então, é bastante superponível nessa fase. Mas eu te diria aí que talvez essa refratariedade, recorrência, essa percepção de que o paciente não vai bem nesse contexto, num cenário epidemiológico favorável, te deve levantar a suspeição. Tá? Eu te diria que esse quadro, num paciente com mais de 5 anos em diálise, eu te colocaria esse tempo aí como um divisor de águas interessante, ele deve te levantar a suspeita clínica. Mas nessa fase, o diagnóstico ele não é tão fácil mesmo, não. Aí e aí eu acho que é interessante a gente levantar uma outra coisa, Fernando, que é o seguinte, muita gente deve estar pensando assim, não, mas 5 anos, só 5% dos pacientes, só que quando você tem sintomas, você aumenta a sua probabilidade pré-teste. Eu não estou falando de um paciente simplesmente que tem 5 anos em DP, ou 6 anos, ou 10 anos. É um paciente com muito tempo e os sintomas que podem ser relacionados a esse tipo de peritonite. Exatamente, perfeito, Neto. Na fase 3, que é a fase já encapsulante, esse termo é um termo interessante, Neto, porque a imagem que a gente pode criar aí para a nossa audiência da peritonite encapsulante é como se dentro da cavidade peritoneal do paciente tivesse um bicho da seda. Quem já viu aqueles casulos de bicho da seda é igualzinho. O intestino delgado ele fica todo encasulado.
esse é o melhor termo. Tá? Como se fosse aqueles casulos de bicho da seda, aquela coraça, aquela carapaça que vai envolvendo todo o intestino delgado. O sítio anatômico dessa doença é o delgado. O mesentério ele começa a abraçar com uma capa fibrótica e ele emoldura de forma fibrosante o intestino delgado. Esse quadro começa nessa fase 3, e aí você começa a ter fenômenos obstrutivos em função dessa fibrose de delgado. Num primeiro momento é um ilho. O paciente começa a ter um ilho intermitente, ele começa já inapetência, anorexia, o quadro inflamatório já não é mais tão exuberante nessa fase fibrosante, ele já começa a ter uma perda de peso, mas o que chama atenção é a obstrução intestinal intermitente. Então, mais uma dica diagnóstica. Toda vez que você tiver um paciente em diálise, sobretudo com maior tempo em diálise, com obstrução intestinal ilho intermitente, pensa na possibilidade de peritonite encapsulante. Aqui, né, a imagem ela vai ajudar um pouco mais, a gente vai falar um pouquinho de propedêutica, né, porque essa fibrose calcificada, essa carapaça no delgado, ela pode ser detectada por um método tomográfico, por exemplo. E o PET muda? Aí o PET já começa a mudar. Então aí você já começa a ter um quadro de subdiálise, uma falência tipo 2 de ultrafiltração. Então aqui o predomínio quem vai dominar o quadro e a expressão clínica é a fibrose. E por fim, você tem a fase terminal, a fase 4, a fase terminal ou francamente fibrótica. Esse paciente é caquético. É um paciente que já tem um quadro de obstrução intestinal grave, ele não consegue mais se nutrir, ele tem dor, então ele entra num quadro de franca caquexia. Então, isso é uma divisão didática, obviamente, né? Mas ela é importante a gente ter em mente essas 4 fases, porque ela pode ajudar um pouquinho a gente aí na condução terapêutica e até propedêutica. Né? Em termos propedêuticos, muita gente tem tentado usar o próprio PET, como você já citou, alguns falando em leucócito no líquido peritoneal, muita gente estudando alguns marcadores, né? Interleucina 6 é um dos que está sendo muito estudado, mas efetivamente a gente não tem um bom marcador bioquímico nessa situação. Você já adiantou que a TC ela pode ajudar bastante. O que você espera? O que você normalmente encontra nessa TC? Então, nesse algoritmo propedêutico, a TC ela ganha um papel de destaque, né? Então, porque ela pode ser altamente sugestiva do diagnóstico. O que você vai encontrar, na verdade, é um espessamento da membrana peritoneal, com ou sem calcificação, e nas fases francamente fibróticas, o paciente você vai ter os achados de obstrução intestinal. Existem outras alterações de permeio, né? Então você pode ter uma ascite loculada, ascite complicada, eventualmente até supurações abdominais que se manifestam como massa abdominal. Então assim, a TC ela vai ajudar muito. Embora ela ajude, é importante a gente destacar que o espessamento da membrana peritoneal ela não é patognomônico da peritonite encapsulante. Né? Então, aí eu acho que a sua exortação a um raciocínio bayesiano é muito importante. Então, na verdade, você vai valorizar esse espessamento da membrana peritoneal quando a probabilidade pré-teste ela for pelo menos intermediária. Tá? Então não adianta ficar tomografando preemptivamente ou por vigilância essa membrana, porque você pode achar aí um espessamento inocente da membrana, ela não é patognomônica. A calcificação aumenta um pouco a acurácia diagnóstica, então a tomografia ela vai nos ajudar muito aí a fazer esse encaminhamento diagnóstico. Quando a TC, o quadro clínico ele é sugestivo e a tomografia ela não é característica, eventualmente você parte de métodos invasivos. Você pode lançar a mão até da abordagem laparoscópica, porque aí, por visão laparoscópica, o cirurgião ele vai encontrar esses achados que eu acabei de descrever, principalmente o encasulamento das alças do intestino delgado, associado aí aos achados obstrutivos.
Existem complicações temíveis, né? Uma delas é a fissura, a fístula de Delgado. Quando isso acontece, o prognóstico é particularmente pobre, é difícil manejar esses casos. Então, a laparoscopia, às vezes, vai te ajudar também a encontrar essas situações complicantes, como a fístula intestinal. A perda da capacidade da ultrafiltração, você considera um bom sinal, um bom marcador? Ou você acha que pode confundir em algumas situações? Então, ela não, ela pode confundir porque ela carece de especificidade, mas ela é muito sensível. Então, o valor preditivo negativo dela é alto. É muito improvável, principalmente nessas fases iniciais da doença, que você esteja diante de um encapsulante se o paciente ele não for um autotransportador. Nas fases mais avançadas, isso perde valor, mas aí o diagnóstico também é mais fácil, né? A imagem vai ajudar bem mais. Mas no início, se o paciente ele não tiver um perfil de autotransporte, você duvida do diagnóstico. O valor preditivo negativo é alto. A Kátia está nos perguntando aqui, isso acontece rapidamente ou é um processo gradativo e só se percebe depois de já instalado? Ótima pergunta da Kátia. Essa divisão que eu fiz menção ela é meramente didática. Esse processo, Kátia, é um contínuo. Isso pode acontecer de uma forma muito rápida. O paciente pode evoluir desse estágio 1 até a forma terminal em 3 a 4 semanas ele já pode estar com o peritônio fibrosado. É a imagem do bicho da seda, tá? É como se você tivesse um bicho da seda dentro da cavidade peritoneal promovendo aquele enovelamento das alças. Isso pode ser bastante acelerado. Na verdade, também do ponto de vista didático, né, então, a gente pode dividir a apresentação dessa doença, aí a apresentação obstrutiva, tá? Que é o que mais chama atenção, na verdade. Essas primeiras fases, se você não tiver um índice de suspeição alto, você não faz o diagnóstico. Na fase obstrutiva, ela é mais fácil. E a obstrução ela pode ser aguda ou crônica. Tá? Então, você tem uma forma aguda, o paciente ele se manifesta com abdômen agudo obstrutivo, e você tem uma forma crônica, mais insidiosa, no qual esse paciente ele faz um ilho intermitente, ele está inflamado, ele está com a albumina baixa, ele tem dor abdominal, que você não consegue descobrir a causa. E o grande marcador da evolução desse segundo caso, da forma crônica, é o estado nutricional. Esse paciente desnutre na sua frente, até evoluir para um quadro francamente caquético. Então, a gente pode didaticamente também dividir o curso dessa condição nessa forma aguda ou acelerada ou na forma crônica e insidiosa. E eu acho que isso é importante você comentar, porque muita gente, inclusive que trabalha com DP, às vezes nunca viu um caso e como é raro, imagina uma situação sempre sendo catastrófica. E há situações de cronicidade que o paciente leva a vida muito bem com o diagnóstico de peritonite esclerosante. Só acho que isso é muito importante ser colocado. Perfeito. É, beleza. E aí? A angústia do médico, o tratamento, né? E deve ter alguma coisa para fazer. Talvez o que mais se discuta em termos medicamentosos é o tamoxifeno. Você tem alguma experiência com ele? O que você acha a respeito da droga? Já usou alguma vez? Queria sua opinião. Então, tá ouvindo, hein? Tô. Então, o tratamento, ele é baseado, assim, é aquela classificação que eu mencionei, ela vai ajudar a orientar o tratamento. Então, ele pode ser um tratamento anti-inflamatório, e aí o ideal é que você comece essa abordagem anti-inflamatória naquela fase pré-inflamatória ou inflamatória, e pode ser direcionado para fibrose. Para anti-inflamação, a gente usa corticoide. Essa que é a abordagem mais sugerida. Estou falando aqui dessa forma, gente, mas isso aí são sugestões, opiniões, a gente não tem nenhum nível de evidência muito robusto para isso, mas é o que a gente vai sugerir aqui. Né? Então, para a fase inflamatória da doença, corticoterapia. Tá? E a corticoterapia, ela pode ser alocada para aquela forma aguda, mais acelerada, e para aquela forma crônica, mais insidiosa. Então, quando você usa corticoide para apresentação aguda, você dá uma dose mais alta. Então, a sugestão é que você pode usar até pulso de metilprednisolone.
500 miligramas a 1 grama, claro que se descarta um fator infeccioso prévio, 500 gramas a 1 miligrama durante 3 dias. Então, quando a forma de apresentação ela é aguda. Aquela forma de apresentação crônica ou insidiosa é corticoterapia oral e a droga sugerida é prednisona na dose de 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso. Você mantém essa dose, tanto na apresentação aguda ou crônica. Na aguda, você faz o pulso e emenda com essa dose que eu falei também. E você mantém essa dose de 0,5 a 1 miligrama por quilo durante um mês. E avalia a resposta. Naquele paciente respondedor, aí você vai fazendo um desmame lento. E a sugestão é que esse desmame completo não aconteça antes de 1 ano, tá? Naqueles pacientes que vão responder a corticoide. Você quer complementar, né, Tom? Não, acho que você colocou muito bem. Eu ia tocar no assunto da prednisona, mas siga aí para o tamoxifeno. Acho que ficou bem colocado. Para venceu a fase inflamatória, o paciente já evoluiu para uma fase pró-fibrótica, e você vai pensar numa droga antifibrose. Como a gente falou lá na parte de fisiopatologia de mecanismo, o grande capitão desse evento fibrótico é o TGF-beta. Então, a terapia é direcionada contra o TGF-beta. E aí você tem algumas possibilidades. Aí, do ponto de vista prático, o tamoxifeno é uma estratégia, lembrando que o tamoxifeno é uma droga que bloqueia receptor de estrógeno, né? Então, é muito usado aí no tratamento secundário do câncer de mama, mas ele tem uma reconhecida ação antifibrótica justamente porque ele diminui a produção de TGF-beta. A dose sugerida aqui para a nossa audiência é de 20 miligramas dia de tamoxifeno, tá? Para os pacientes que respondem, a resposta ela é lenta, então ela não vai acontecer aí antes de 30 dias. Com 30 dias você já começa a ver algum grau de resposta com o tamoxifeno. Essa resposta ela é tanto clínica quanto por imagem, né? Então o paciente ele tem uma melhora clínica, os sintomas obstrutivos eles começam a se arrefecer e tem uma melhora também na tomografia. Então aqueles achados fibróticos, eles começam também a ser atenuados nas tomografias de controle, naqueles respondedores. Para esse grupo de respondedores, você mantém a droga por pelo menos 1 ano também. Tá? Então, você não suspende antes disso. Outra possibilidade são os inibidores de mTOR, os sirolimus. Deixa eu só te completar um pouquinho nessa questão do tamoxifeno, que eu acho que é interessante, porque muita gente, até por eu falar muito em rede social de saúde baseada em evidência, às vezes as pessoas falam assim, não, ele espera só randomizado. E olha como que é interessante a gente utilizar numa situação que é rara, uma situação que pode ser catastrófica, uma droga que tem efeitos colaterais bem conhecidos, protrombóticos, até neoplásicos, não necessariamente na mama, e eventualmente você usa. Por quê? Porque você enxerga que a probabilidade de dolo é menor do que o potencial benefício. O que a gente tem na literatura? Algo em termos de mortalidade, em termos absolutos, até 30% menor quando o tamoxifeno foi indicado. Foi RCT? Não. É observacional? É. Eu duvido? Duvido. Mas em certas situações, essa sim eu acho que é o que tem para agora. Essa é uma situação que talvez valha a pena o risco, obviamente conversando, fazendo uma decisão compartilhada com o seu paciente, sem se apegar loucamente à ciência, a usar a ciência a favor do paciente, né? E não o contrário. Perfeito, né? Então, é isso aí. A dose é essa que eu descrevi, a sugestão é de 20 miligramas 1 ou 2 vezes ao dia, tá? Então, você eventualmente pode usar até 2 Cheguei vezes a ver até 3, viu, Fernando? Cheguei a ver 10 de 8 em 8. Né? Então, eu acho que é importante destacar esses efeitos colaterais que você mencionou, né? Então, principalmente os protrombóticos, né? Então, é importante estar atento quando você vai usar essa droga, mas é uma possibilidade. Então, você dá corticoide na inflamação, dá tamoxifeno na fibrose. Uma outra droga antifibrótica são os inibidores de mTOR. Então, você pode usar o sirolimo.
a dose sugerida aí de silorimo, sirolimo vai de 2 a 6 miligramas por dia. Às vezes você usa até uma dose um pouco maior. Naquela paciente que eu te falei que transplantou, a gente acabou convertendo. Nós tiramos, na verdade era o tacrolimus, tirou o tacrolimus e deixamos com sirolimo e micofenolato. Existe alguma sugestão também de benefício do próprio micofenolato, então seria uma outra possibilidade aí teórica para manejo dessa fase pró-fibrótica. Então, do ponto de vista de fármaco, a gente, na prática, fica em torno dessas opções aí, né? Então, lembrar que o sirolimo é mais difícil, né, de conseguir, uma droga cara, a gente acaba pegando emprestado do transplante, doação, etc. Mas lembrar que é possível essa estratégia, tá? Aí eu volto àquela nossa classificação, tá? Quando aquele paciente já está na fase caquética, da fibrose terminal, eu tenho muita dúvida se isso vai funcionar. Por isso que o grau de suspeição da doença precisa ser muito alto, porque aqui é um cenário no qual, se algo funcionar, é bem provável que funcione se você começar no momento correto, como quase tudo em medicina, né, Netão? Sim, Então, se a coisa for exatamente. muito tardia, numa situação de quase terminalidade, a imunossupressão pode ser até perigosa. E até para colocar, contextualizar para o pessoal, a gente está falando de uma doença que tem uma sobrevida aí de 1 a 2 anos de em torno de 50%. Então, a gente não está falando de algo levinho, não. É algo que mata e realmente... Eu tive um caso, Fernando, e foi, assim, terrível. Coisa foi muito rápida, uma evolução catastrófica, mas realmente ficou marcado na minha cabeça. É, tem uma galera que defende a respeito de descansar o peritônio. Para ali 4 a 12 semanas, deixa esse paciente em HD e depois volta. Você já viu alguma coisa? Acredita nisso? Na verdade, assim, eu acho que isso pode até piorar, né, Tom? Por aquele mecanismo que eu descrevi. Então, pode ser que você deixando a cavidade seca, você deixa de tirar aqueles mediadores inflamatórios. Então, Eles não sei até, se a galera você... que defende isso, eles acham que você para, mas você tem que fazer uma lavagem aí 1 a 2 vezes por semana, para dar uma, justamente para tentar atenuar isso aí. Mas eu realmente não me convence também muito, não. Acho que na minha balança mecanística, eu acho que pode fazer mais mal do que bem. A questão, assim, que eu vejo, do ponto de vista de tomada de decisão, se você mantém o paciente ou não na diálise peritoneal. Os casos que eu vi, eles estavam tão graves, tão sintomáticos, a dor abdominal era tão pronunciada, a obstrução, que era impossível continuar em diálise peritoneal. A conversão Sim. era quase que uma coisa imperativa, entendeu? Mas era muito mais por uma impossibilidade clínica do que uma decisão de descanso do peritônio. Né? E até para a gente estar caminhando, deixa eu ver quanto tempo aqui, temos mais uns 5 minutinhos. Cirurgia, quando que ela vale a pena e se vale? Esse é um outro tópico fundamental que você está abordando, porque aqui a parceria do nefro com o cirurgião ela é importante. Porque como isso não é comum, muitos cirurgiões nunca vão ver isso ao longo da vida. Ele precisa acreditar no seu diagnóstico. Geralmente quem vai fazer o diagnóstico ele é o nefrologista que vai fazer essa suspeita, porque do contrário ele vai ser abordado como um quadro obstrutivo qualquer, vamos dizer assim, e o cirurgião vai se surpreender na hora que abrir a cavidade, ele vai tomar um susto, porque essa coraça intestinal difusa, ela é de fato assustadora, e o colega cirurgião ele tem que entrar sabendo que vai encontrar, porque é uma cirurgia longa, uma cirurgia difícil, ele vai ter muito desafiadora a abordagem cirúrgica. Então, esse diálogo do clínico com o cirurgião, ela é fundamental e o colega precisa acreditar no seu diagnóstico. Eu vou te dizer que é uma cirurgia muito mais de contenção de danos, sabe? A lise ali de aderência, desfazer o casulo, é uma briga inglória, né? Porque ali você fica enxugando zelo, né? Você desfaz, daí a pouco o intestino está todo enrolado naquele casulo fibrótico de novo. Então, é muito mais uma cirurgia de contenção de danos. Não é comum o paciente ser ostomizado. Então, isso é relativamente frequente. É um paciente que já entra num contexto cirúrgico desfavorável, ele está muito desnutrido, ele está
recebendo nutrição parenteral. Então, assim, a abordagem cirúrgica ela é muito desafiadora e a mensagem é essa parceria nefro-cirurgião. Show de bola. Fernandão, acho que a gente conseguiu cobrir bem aí o tema. É um tema desafiador, mas a gente só cumprimenta quem a gente conhece, né? Exatamente. Então, acho que é importante para a audiência estar pensando na possibilidade, principalmente nesses pacientes mais longevos em DP, e sabendo que é raro, mas que talvez num diagnóstico mais precoce a gente consiga mudar ou minimizar a evolução natural dessa doença. Show de bola! Muito Fernandão, bem. obrigado mais uma vez. Temos Obrigado aí a você, pouquinho Netão. tempo. Se vocês quiserem dar algum recado aí para a turma, eu já finalizo por acá. Acho que é isso aí. Acho que era um tema interessante, difícil, né? E eu te diria que é uma situação na qual a conjunção aí do contexto epidemiológico, do quadro clínico compatível, o uso judicioso dos métodos de imagem vão te ajudar nesse diagnóstico e na boa condução do caso. Mas é sempre uma condição bastante desafiadora. Muito Estou bom, vendo aqui, Netão. Valeu. Eduardo Matar parece que está com um caso lá em Divinópolis. Então, ficou de mandar a tomografia amanhã. A gente pode dar uma sapiada aí para ver Vamos como é que olhar tá. juntos. Beleza. Muito bom. Turma, obrigado aí. A live fica aqui gravada no nosso IGTV. Muito em breve sai nosso canal do YouTube da Nefro Academy. Coloquem aí pra gente dúvidas, temas, palestrantes que vocês queiram escutar aqui. Se vocês estiverem cansados do Fernandão, vocês vão me ter aqui direto, mas o Fernandão pode ter um descanso eventualmente, que a gente próxima. Tchau, tchau. Abraço.